Ai, esse jogo de Madagascar aqui é muito legal mesmo, caramba. Deu até vontade de fazer meu próprio jogo. Deixa eu ver quanto custa um cursinho de criação de jogos. Tá, porra! E como você pode ver aqui na minha demonstração, é isso que acontece quando os cursos de jogos são caros demais. E é por isso que eu tô aqui pra apresentar ele, que é simplesmente o curso mais foda de todo o universo. O Known Class, que é simplesmente o maior curso de Game Maker de todo o mundo. Game Maker esse que dispensa apresentações, simplesmente a mesma engine de Undertale, Katana Zero, Hotline Miami, Pizza Tower, e eu posso passar um tempo aqui falando sobre jogos irados que foram feitos no Game Maker. Não gosta do Game Maker? Beleza, meu amigo, o curso também tem um módulo de Unity pra você. A mesma engine de Hollow Knight, Cuphead, Outer Wilds e mais uma cacetada de jogos. O curso atualmente já conta com mais de 2.000 aulas, onde você vai aprender do zero ao avançado, criar mais de 10 jogos diferentes pra você já ir botando a mão na massa enquanto você estuda. Pra você aí que é um pouco mais ocupado, o curso tem acesso vitalício, então comprou uma vez e você pode ver pelo resto da sua vida todas as aulas. Vários alunos já têm jogos lançados na Steam, Xbox, PlayStation e até no Nintendo Switch. Suporte com o professor para resolver suas dúvidas e um dos mais importantes, que é o módulo de Game Jam, aonde você pode participar de uma rinha de game devs e quem fizer o jogo mais irado ainda consegue sair com uma premiação em dinheiro. E é aí que vem a melhor parte, porque clicando pelo link na descrição você leva o curso por 12 vezes de R$11,88 ou R$119 à vista. E é sério, isso tá muito barato para curso de jogo, então não perde tempo e vai logo começar a criar seus jogos com o Known Class. Mesmo que você tente negar, um dos jogos mais icônicos do mundo hoje em dia ainda é Crash Bandicoot. Esse jogo que saiu de uma tentativa de fazer um jogo do Sonic em 3D se tornou simplesmente um dos mascotes mais queridos do mundo, com uma cacetada de jogo, spin-off, comerciais bizarros sobre o Crash no Japão e mais uma cacetada de jogos maravilhosos e alguns nem tanto. E do outro lado da moeda, a gente tem Sly Cooper, um jogo que não é tão conhecido quanto Crash, mas que é uma das minhas franquias favoritas. Um mestre ladrão em busca de roubar os maiores criminosos de todo o mundo. Um jogo que, mesmo que não seja tão icônico quanto Crash, chegou a ter ali o seu grau de importância, participou daquele Smash Bros da Sony, onde você pode usar o Sly Cooper pra descer a porrada em cima do Kratos. Chegou a ter um trailer de um filme muito foda que foi cancelado logo em seguida e deixou nós, os 13 fãs de Sly Cooper, tristes. Além de também diversos jogos irados. E você sabe qual é a maior semelhança entre Crash e Sly Cooper? Ambos os jogos não são o jogo de Madagascar 1 lançado para PlayStation 2. Muito remexo! Muito! Desde que eu comecei a fazer os vídeos aqui no canal, eu sempre gostei muito de falar de jogos licenciados. Grande parte porque eu joguei muito esses jogos na minha infância, e grande parte porque eles não eram bons o suficiente pra serem muito fodas, mas eles não eram ruins o suficiente pra serem horrorosos. Exceto, claro, se eles forem Futurama de PS2, porque esse sim, puta merda, que bosta. Então acaba avançando jogos muito engraçados de se comentar. Mas desde sempre teve um jogo que eu esperei muito pra poder falar sobre ele. Um dos jogos que eu mais joguei quando eu era criança, e que eu sabia que não era um jogo ruim a ponto de eu simplesmente fazer um vídeo zoando ele. E esse jogo é o Madagascar de PlayStation 2. O jogo de Madagascar foi originalmente lançado em 2005 e desenvolvido pela Toys for Bob, que é uma empresa que talvez você não conheça, mas você definitivamente já viu algum jogo dela. Desde o Tony Hawk Downhill Jam até basicamente toda a série de Skylanders, que inclusive é uma das minhas séries de jogos favoritos. Eu tenho um monte de Skylanderzinho aqui em casa. E assustadoramente eu nunca fiz um vídeo só pra eles. E até mais recentemente, os novos jogos de Crash. Tanto o remake da trilogia clássica, o próprio Crash 4 e até o Spyro Remake foi feito pela Toys for Bob. Eles também fizeram 102 Dálmatas Filhotes ao Resgate do PlayStation 1. Só que sobre esse a gente não tem que comentar muito dele não. Hi there. My name is... O grande foco aqui é o Madagascar. E como um grande sábio disse, relembrar é viver. E conhecer coisa nova também é viver. Então pra você que não conhecia Madagascar de PlayStation 2, seja muito bem-vindo. E pra você que já conhecia, hoje eu quero te falar sobre um jogo que é muito melhor do que ele deveria ser. A história de um rei sem glória. Madagascar de PlayStation 2. E logo de cara, algo muito importante a se comentar é que já no menu do jogo você percebe uma coisa muito importante. Ele tá
completamente em português. Eu normalmente nos vídeos uso algum modzinho pra deixar as coisas em português, mas esse jogo não. Ele veio em português nativo. No caso é o português de Portugal, mas pô, se você assistiu um Feromonas na sua infância, você já tá acostumado, tá de boa. E pô, pra um jogo de Play 2 conseguir ler o que você tá fazendo, é simplesmente maravilhoso. O mais próximo que a gente conseguia chegar na época, no máximo era botar o jogo em espanhol, ou os próprios ganados do Resident Evil 4 que falavam "Eu vou te hacer picadinho". Te voy a hacer picadillo. Enquanto aqui o jogo tá inteiro em português, lindão. E enfim, iniciando o jogo a gente tem uma ceninha do filme, que eu não sei se eu posso mostrar aqui. Nesse caso então, só ignora. E jumpscare de leão de pelúcia do começo do jogo. E enfim, assim como todo bom jogo licenciado, ele vai acabar seguindo ali mais ou menos a história do filme. E digo bem mais ou menos, porque tem muita ceninha que realmente não tá no filme e acaba virando uma adaptação própria do jogo. Como por exemplo, essa feature do Marty poder chutar crianças, que eu não lembro de ver muito bem no filme, mas de fato é bem legal fazer. Acho inclusive que devia ter mais no jogo. Inclusive, ainda falando em features, logo no início do jogo a gente se depara com essas cartas voadoras que a gente tem espalhado, e o nosso primeiro objetivo é simplesmente pegar essas cartas, onde conseguindo juntar as 3, a gente desbloqueia um novo poder para aquele personagem. Nesse caso do Marty, a gente libera um coice, que serve para liberar passagens, pra gente poder abrir algumas áreas do mapa e chutar crianças. Logo no comecinho do jogo, a gente também conhece os outros personagens do zoológico, e que são todos personagens jogáveis. A gente tem todo um trecho jogando com o Alex, aonde basicamente ele tá treinando a apresentação que ele tem que fazer. Então a gente jogando tem o objetivo de sair procurando pelo cenário e encontrar as cartas que ele tem espalhado, aonde juntando todas elas a gente desbloqueia um pulo duplo, e com isso a gente até refaz a ceninha do filme com o Alex mostrando a apresentação que ele tem, pra logo em seguida a gente achar já os outros personagens. A gente tem um minigame de corrida usando a Glória pra enfrentar avestruzes, e que sim, eu sei muito bem o que você tá pensando. Por que um hipopótamo tá correndo contra avestruzes? Eu também não sei. E não, eu não sei porque você tá pensando na bunda da Glória. Mas assustadoramente saiba que a Toys for Bob tem muita experiência em fazer bundas de animais antropomórficos. Além disso, a gente tem todo um trecho com os pinguins em um minigame que só aparece uma vez no jogo inteiro. Eles programaram todo um minigame de pesca, onde você tem que pegar vários peixes específicos e depois roubar objetos da plateia unicamente pra essa fase do jogo. Também tem uma outra área inteira com o Melman, que é mais um minigame que só aparece uma vez. E eu tô dando esse destaque porque pra um jogo licenciado, a Toys for Bob realmente tava querendo fazer um negócio legal. Eles colocaram várias mecânicas únicas no jogo. Dá pra ver que eles estavam realmente com muita ideia do que fazer. E inclusive destaque especial que esse minigame do Melman é assustador. O seu tempo começa a acabar e você ainda não conseguiu pegar os 50 itens. E eu devo falar que, mano, medo e traumas. Felizmente eu consegui passar de boa, mas porra, mano, isso aqui me assustou pra caralho. E um destaque ainda mais legal é que tudo isso que eu mostrei é só o primeiro nível do jogo. O primeiro nível são vários minigamezinhos, você joga com um monte de personagem, e até se você fuçar o suficiente, em algumas fases você consegue encontrar uma máquina de fliperama, aonde nessa máquina você tem mais um minigame, só que dessa vez não linkado ao jogo. Como por exemplo, no primeiro mapa, o minigamezinho é um minigame de tanque, que tem um controle horroroso, é completamente tediante e em si é uma bosta. Mas, de novo, é muito legal que tenha. Pelo menos eu sempre fiquei fascinado quando os jogos colocam várias coisinhas extras, como a saga de GTA inteira, que você consegue ficar zoando em um monte de coisa aleatória, tipo jogar boliche. É importante pra história do jogo? Não, mas foda-se, é maneiro demais! E enfim, finalizando a primeira fase do jogo, a gente desbloqueia o próximo nível, mas também uma loja de souvenirs, que é basicamente uma loja onde um dos macacos do zoológico vende pra gente um monte de coisa. Dá pra comprar um monte de extrazinhos pra ajudar no seu jogo, como imãs de moedas, várias fantasias pros seus personagens, e até a melhor coisa do jogo, que é o minigame de golfe, é ele que vende. E sério, tinha tanta coisa que esse macaco vendia, que eu botei que o meu objetivo principal ia ser pegar o imã de moedas pra conseguir comprar tudo que ele vendesse na loja. E enfim, a próxima fase então é a fuga do Marty, que é o momento do filme onde o Marty resolve que ele vai fugir do zoológico, já que ele tá querendo a liberdade. E inclusive já o início do capítulo é aquela ceninha que virou meme do "você não viu nada". E enfim, no começo desse capítulo é o capitão chamando o Marty, dizendo que ele tem um plano de fuga. Porém, pra conseguir escapar do zoológico, os dois iam precisar se ajudar, já que tinham algumas trancas especiais que a gente tinha que
que buscar pela chave pra poder sair dali. Então, antes de caçar por essa tranca, a gente tinha que conseguir pegar mais uma habilidade. E pra conseguir pegar essas novas habilidades, a gente ia ter que conversar com os animais e, meu Deus, que porra é essa? Danganronpa 4! Olha, até um detalhe importante pra falar, que eu não sei o que aconteceu aqui, mas na hora de traduzir o jogo do inglês pro português de Portugal, por algum motivo, os textos são colossais. Você tem muito texto pra ler. No começo a gente até acha que é um bugzinho, mas chega um momento que você percebe que não! O jogo inteiro tem muito texto, cara! Isso aqui é um jogo de Madagascar, cara! Com todo respeito, eu adoro visual novel, mas passou de 3 linhas nesse jogo, eu não li nenhum texto disso aqui. E com muito orgulho. E enfim, logo no começo desse nível a gente tem que ficar simplesmente caçando cartinhas. Então logo no começo o elefante que tá na fase dá uma cartinha pra gente. A outra a gente pega com um camelo, que eu não sei muito bem se poderia estar no zoológico de Nova York, eu acho que não. E a última cartinha a gente pega com os rinocerontes que estavam de boa dormindo ali. E juntando as 3, a gente ganha um novo superpoder, que é se abaixar. E logo em seguida eu acabei desligando o meu cérebro e acabei sendo apanhado pelo homem. E tive que repetir o comecinho da fase ali, mas que é só espancar alguns guardas e passar reto. Conseguindo agora se abaixar, a gente consegue pegar aquela primeira chave. E eu passei um tempo rodando, que eu não sei o que tava acontecendo com o meu cérebro, mas aí eu tô rodando, legal. E basicamente com essa chave a gente tem acesso a outra área do zoológico. Nessa parte a gente tem uma mecânica nova, que são algumas lixeiras que a gente pode chutar pra matar alguns guardas que estão longe. E toda essa parte basicamente se baseia na gente ter que se livrar dos guardas pra poder avançar. Isso, claro, quando o jogo não buga e eu literalmente acerto o guarda e ele simplesmente fica imortal e me captura. E além disso, nessa fase a gente também acha um tucano que ensina que a gente consegue usar o som ambiente pra distrair os guardas, aonde a gente bate nesses alto-falantes espalhados pelo mapa e isso chama a atenção dos guardas pra eles irem pra perto e a gente conseguir matar eles. Curioso que no filme de Madagascar, eles também têm esse alto-falante, só que lá é o contrário. O mate bate no alto-falante pra desligar ele, enquanto aqui a gente tem que bater pra ligar. E essa foi a curiosidade nerd do dia, espero que tenha gostado, deixe seu like. E basicamente com esse esqueminha a gente consegue pegar a última chave e passar por mais um dos portões. E na última área desse nível a gente acaba encontrando com um urso polar no meio do zoológico de Nova York. De novo, eu acho que isso não faz sentido. Mas basicamente, usando essa muralha de texto, ele explica que tem um caçador que fica ali pra garantir que nenhum animal saia do zoológico e que a gente vai ter que arranjar alguma forma de passar por ele pra conseguir fugir. E basicamente, esse caçador é o boss dessa fase, onde ele se junta com vários guardinhas pra ficar atirando em você. E usando o cenário dessa fase, você tem que ficar se ajeitando ali pra conseguir vencer todos os guardinhas na ordem certa. Coisa essa que foi extremamente fácil para um adulto jogando um jogo de crianças. No fim, a gente então só empurra um carrinho pra cima do guarda, e como ele desvia do carrinho, ele fica rindo da nossa cara, mostrando que somos apenas animais idiotas, enquanto atrás dele uma estátua gigante cai em cima do guarda, e ele morre. Ok, aqui, assassinar um ser humano que tava trabalhando e ainda dançar em cima do corpo dele. É, definitivamente o mate dá pra deixar aqui no tier pinguim. E aí, com o recém-assassinato, a gente consegue pegar mais uma chave e escapar do zoológico de Nova York. A próxima fase do jogo já é a perseguição em Nova York, que é o momento em que os outros animais saem correndo pra encontrar o Marty, que acabou fugindo. E detalhe bem importante aqui, rapaziada, que eles conseguem localizar o Marty seguindo rastros de cocô de zebra. Caramba, que legal. Eu até me sinto assistindo um episódio de Richard Rasmussen. Muito irado. E enfim, essa fase do jogo também é dividida em alguns trechos. A gente começa com uma partezinha do Alex, que é muito broxa e pulável, que é só você ficar andando com ele, pulando por anéis. Mas felizmente, o finalzinho dela, a gente tem uma boss battle épica, onde vários policiais aparecem. E então você tem que simplesmente matar 6 guardas que só estavam trabalhando. E assim, fale se quiser que eles não estão mortos, mas esse cara claramente não tá bem. De novo, você mata 6 policiais em um jogo de Madagascar lançado para o PlayStation 2. Eu realmente preciso dizer mais alguma coisa? Felizmente o resto dos guardas fogem pra gente não cometer um genocídio de guardas e a gente pode finalizar essa parte do Alex. E vamos lá, né? Um leão à solta em Nova York, assustando os pedestres, paralisando o trânsito das ruas, matando os vários guardas inocentes que só estavam fazendo o seu trabalho. Ok, Alex, você vem aqui pra categoria Ameaça à Segurança Pública. Ainda nessa fase, a próxima parte que a gente tem é uma gameplay com a Glória, onde nosso objetivo é destruir carros no meio da rua. E eu realmente tô me perguntando o que a Toys for Bob tinha contra seres humanos de bem trabalhando. Os taxistas simplesmente querendo levar a galera pra casa e aparece um hipopótamo no meio da rua e começa a atropelar os carros. Ainda nessa fase, a gente também consegue encontrar mais algumas cartinhas pra liberar um power-up pra Glória, onde assim que a gente consegue encontrar as 3 cartas,
pessoas, a gente libera um novo poder, que é abanar o rabo, que é basicamente um sentadão no chão, que simplesmente manda todo mundo que tá perto da glória pro espaço. E aqui não tem nada que falar, mano. Isso é literalmente homicídio doloso. A gente tá apropriadamente matando guardas no meio da rua. Mais uma pra categoria ameaça à segurança pública. E a última parte dessa fase, e uma das mais memoráveis, é a fase que a gente joga com o Melman, onde a gente tem que ficar indo por cima dos ônibus andando no mapa e pegando umas cartinhas que estão espalhadas, aonde conseguindo pegar as 3, a gente ganha um poder novo que é simplesmente virar a porra de uma girafa helicóptero. Pô, como assim você não lembra da parte do filme que o Melman vira uma girafa helicóptero? Pô, nas partes mais icônicas de Madagascar, mano, como esquecer? Além disso, algo que merece um destaque muito importante é quando a gente acaba invadindo uma construção civil e um dos caras só fala que se ele quisesse ver um animal grande, ele ia ver a sogra dele. E enfim, passando pela área onde a gente tem que ficar voando usando o poder de helicóptero da girafa. Opa, terminei meu vídeo agora e percebi que eu esqueci de colocar o Melman na tier list. Eu sou idiota, eba! Enfim, bacana que o Melman é a única pessoa que não é uma ameaça à saúde pública. Ele é só uma girafa andando pelo mapa. Definitivamente poggers aí, Melman. Brigadão por não matar ninguém. A gente finalmente consegue chegar no final dessa fase, onde o resto dos animais finalmente encontra com o Marte, porém eles acabam sendo capturados por guardas florestais. Onde com isso a gente desbloqueia já a próxima fase, mas mais importante que isso, eu consegui dinheiro suficiente pra comprar o imã de moedas. Onde com isso eu tinha duas escolhas: voltar todas as fases que eu já fiz pra conseguir pegar as moedas que eu não tinha pego antes, ou só continuar o jogo normal mesmo porque eu tava com preguiça de voltar nas fases antigas. Continuando pra próxima fase, agora a gente vê que os nossos animais estão sendo transportados até a África. E diferente do que você pode imaginar, nessa fase a gente não joga com os animais, e sim com os pinguins, que também são animais, mas são outros animais. E são facilmente os personagens mais legais da porra de Madagascar inteiro. Todos simplesmente amamos esses pinguins. E basicamente as fases dos pinguins são muito diferentes e são muito únicas, porque basicamente você tem que controlar 4 pinguins, mas você só vai guiar o capitão. Então o nosso objetivo é usar o capitão para derrubar os homens do navio e avançar até esse trompete, que consegue chamar os outros pinguins que ficam para trás. Às vezes o jogo exagera um pouquinho, tipo uma hora que você pega um tubo e logo na saída do tubo você já tem que chamar de novo os pinguins pra reunir com você. Mas tirando isso, também tem um guindaste nessa fase, aonde você começa a pilotar com os pinguins e o seu objetivo é sequestrar os membros da tripulação e guardar eles em caixas como se eles fossem simplesmente um produto pra ser transportado no navio. Essa fase também tem todo um trecho que se passa debaixo do navio, aonde tem um puzzlezinho que a gente tem que resolver pra conseguir estourar os mictórios com um líquido que eu não sei quem tava mijando nesse lugar, mas definitivamente a pessoa não tava saudável. Mas basicamente todo esse trechozinho é só pelaquela piadinha dos vasos, e logo em seguida a gente já vai pra parte de cima, faz mais uma partezinha com o guindaste e consegue levar os pinguins até a sala do capitão. E lá dentro a gente simplesmente pega um 3/8 e a gente começa a atirar em membros da tripulação. De novo, a Toys for Bob realmente tem um tesão em simplesmente matar homens inocentes que só estão trabalhando. E a gente fica fazendo tudo isso pra conseguir acertar um guarda que fica escondido nessa fase atirando na gente. Então a gente tem que tomar cuidado com o guarda e com os membros da tripulação para que eles acabem não chegando perto demais da gente. E assim, isso só é muito legal. A Toys for Bob sabe muito bem fazer coisas divertidas. E é muito legal atirar em pessoas inocentes que só estão trabalhando para proteger um navio. E no final, depois de matar o guarda, os pinguins chegam até o capitão do barco, nocauteiam ele ali mesmo e tomam o navio para eles. Aonde justamente por isso eles acabam fazendo merda e os nossos animais acabam caindo no oceano. E aqui o tanto de crimes que foi cometido nessa fase, eu não sei nem o que falar, é ameaça pública, não tem o que dizer. E bem, com isso a gente finalmente chega no mapa que dá nome ao jogo, que é Madagascar, mas antes disso a gente finalmente pode voltar na loja. E como eu tava com muita moeda, eu simplesmente comecei a comprar todas as roupas que eu conseguia pagar. Onde inclusive por isso, iniciando a próxima fase, o meu Alex agora tem uma coroa comicamente ridícula. E inclusive um detalhe que eu acho legal é que essa coroa não fica só durante a gameplay. Nas cutscenezinhas, todos os itens que você comprar vão aparecer, já que elas são renderizadas na hora. E é um detalhezinho que eu acho bonitinho, dá pra conseguir roupas ainda mais ridículas e deixar as cutscenes ainda piores, o que pelo menos eu acho assim uma feature bem interessante, a gente poder fuder o nosso jogo completamente. Acho bem bacana, podia ter mais inclusive. Mas enfim, nessa parte do jogo a gente acaba de chegar em Madagascar, e com o Alex nosso objetivo agora é simplesmente encontrar os nossos amigos, já que todo mundo desapareceu. Então a gente acaba achando um tucano, ele fala que quer algumas bolas pra ele, a gente passa um tempinho ali na praia buscando as bolas do tucano, e ele então dá a passagem pra gente poder ir pro resto do mapa, que diga-se de passagem é muito
muito mais bonito do que deveria ser. Toda essa área, na verdade, é linda de se ver. Por que esse negócio é tão bonito? Mas enfim, essa parte aqui, basicamente, a gente tendo que adentrar cada vez mais dentro da floresta. Então primeiro a gente fala com uma abelha rainha e faz uma questzinha de levar as abelhazinhas dela até algumas flores. Aí a gente entra mais pra dentro da floresta e acaba encontrando uma hiperflor, que deixa o Alex com um rugido muito poderoso. E faz uma quest filha de uma puta pra um morcego arrombado que pede pra gente tomar conta de uns cogumelos que ele tem usando aquela planta de pimenta que deixa a gente fazer o rugido gigante. E essa quest é basicamente a gente ter que ficar protegendo 4 cogumelos pra eles não serem levados por tatus gigantes. E essa área é uma merda! Cara, não é possível que só eu tenha dificuldade com essa porra. Sério, esse jogo é infantil. E mesmo assim eu não faço ideia do que eu tinha que fazer. Toda hora vinha a bosta de um tatu e ficava levando meus cogumelos. Até uma hora que eu buguei o jogo. Eu fiquei gritando no ar. E por algum motivo isso afastava os tatus. Eu tenho péssimas memórias desse lugar e eu prefiro sair daqui antes de eu começar a xingar esse jogo só por causa dessa parte horrorosa. Eu odeio tatus. Aí no fim, salvando os tatus, alguns morcegos levam a gente pra outra área da floresta. E é lá que a gente finalmente encontra nossos amigos. Os animais lá começam a ouvir um som como se alguém estivesse festejando no meio da floresta. Mas mais importante que isso, eu finalmente arranjei dinheiro pra comprar um minigame de golfe muito foda. E obviamente é claro que eu parei por mais de 20 minutos pra só ficar brincando com um minigame de golfe. Vamos lá, minigame de golfe é a parte mais foda desse jogo inteiro. A gente tem vários personagens pra pegar. Obviamente eu fui com o Juliano e é só um minigame de golfe. É só isso mesmo. E ele é bem legal. Eu gosto do minigame de golfe do jogo do Madagascar. Mas enfim, ignorando a minha felicidade de lado, vamos voltar pro jogo logo? De volta pro jogo a gente descobre que aquele barulho que a gente tava ouvindo eram lêmures dançando. Aonde a gente também conhece o Julian, que é o rei dos lêmures. E que por algum motivo nesse jogo ele não usa a coroa que ele tem. Então ele tá basicamente calvo. E a coisa mais cursed que eu já vi nesse jogo. Acompanhado do Morty e do Maurício, acabam abordando os animais do zoológico, já que eles estavam com alguns problemas com as fossas, que são animais que estavam comendo todos os lêmures da floresta. E já que essa galera do zoológico era muito grande, eles poderiam ajudar eles com as fossas e em troca os lêmures iam ajudar eles também. E logo em seguida a gente tem uma missão dentro de uma caverna, que eu não me lembro por que a gente veio parar aqui, mas eu só aceitei que agora a gente tava nessa caverna. Mas saindo dela a gente tem finalmente uma partezinha que faz sentido com o mapa, que basicamente é que um grande vento tava levando os lêmures embora das árvores. E como a gente tá jogando com o Marty, que é uma zebra e ela é muito mais pesada, a gente basicamente tem que ficar segurando os lêmures pra eles não saírem voando. Conseguindo ajudar os lêmures com o Marty, a gente agora tem a visão do Alex, onde com ele a gente tem que ficar junto com os lêmures e ficar rodando ali em volta, pra caso alguma fossa apareça, nenhum lêmure acabe sendo levado. Maurício, eu não consigo me remexer mais. E, justamente por ter ajudado os lêmures, eles resolvem dar uma festa pra gente em comemoração. Só que assim como os churrascos do Brasil, onde você é convidado e tem que levar 1 quilo de carne, aqui a gente é convidado pra festa, mas a gente que tem que preparar a comida. Então a gente tem essa fase que tem uma mecânica única, que é esse totemzinho que a gente pode trocar de personagem, e a fase inteira é basicamente um sandbox. É uma área que você pode explorar com um monte de coisa pra você fazer enquanto você explora, e que é um estilo de fase que funciona muito bem nesse jogo. Você chega em uma área, e nessa área tem um minigame ou um item que só um personagem específico pode pegar. Então você acaba dando uma volta inteira pra conseguir pegar o personagem, pra ir na área e fazer o minigamezinho dele. Além de que nessa área a gente pega muito poder. A gente tem um poderzinho novo do Marty, que é basicamente um salto que ele fica voando no ar. A gente tem um poderzinho especial da Glória, que é um golpe que ela dá com a bunda. E até o Melman tem um poderzinho que é uma cabeçada que ele consegue dar. E basicamente é só você ficar explorando. É a parte mais livre do jogo, aonde você tá nessa área, e simplesmente andando de um lado pro outro, você meio que entende o que tem que fazer. Claro que às vezes o jogo adora botar uma muralha de texto pra você ler, mas essa mecânica em geral é um negócio que eu não me lembro da última vez que eu vi em um jogo. De você ter que estar jogando com 4 personagens e eles usarem skills únicas num mesmo mapa. Tipo, a Lego faz uma coisa parecida, mas é meio diferente porque lá os bonequinhos eles são meio parecidos. E aqui tem coisas muito únicas. Tipo, só a Glória tem aquela corrida que ela consegue fazer pra quebrar pedras. Só o Alex consegue atrair a abelha pras flores. E isso às vezes não é nem só sobre a habilidade que o personagem tem, mas só pra ser um pouquinho mais diferente, alguns personagens podem pedir missões pra personagens específicos, como o Julian, que pede pra gente fazer um minigame só com o Alex. Qualquer outro personagem que você tentar ir lá, não vai conseguir fazer esse minigame. E o grande foco que eu tô dando pra isso aqui, é pra te lembrar que isso aqui é a caceta de um jogo licenciado de Madagascar. Não era pra isso aqui ser bom, era pra ser um joguinho genérico pra vender. Tudo que a Toys for Bob tinha que fazer, era fazer um joguinho genérico licenciado pra conseguir vender e ganhar dinheiro. E os caras vão lá e criam uma mecânica única que eu nunca vi em nenhum outro jogo. Caralho, Toys for Bob, você não consegue fazer o básico, não?
Enfim, essa parte só é legal, não tem nada a comentar, só é diversão e entretenimento. A gente fica andando pelo mapa, caçando comidinha e quando a gente consegue encontrar todas, a gente passa pela fase. Logo em seguida, a gente tem uma ceninha com a Glória e o Melman, onde, resumindo essa muralha de texto, basicamente o Alex ficou maluco e tá caçando por uma árvore de bifes e a gente então com o Melman tem que ir atrás dele. E é nessa hora que a gente tem uma das partes mais confusas desse jogo inteiro, onde tem uma árvore que fica com um monte de tatu saindo de dentro da árvore e que a gente não faz ideia do que é pra fazer. Talvez se eu tivesse lido alguma parte do texto, eu saberia. Pena que eu não fiz e pena que eu não ligo. Brabo. Mas depois de fuçar um pouquinho, eu consegui achar ali alguns cocos que basicamente a gente consegue arremessar com o Melman pra poder avançar por essa árvore. E eu não sei por que eles gostaram tanto dessa mecânica dos cocos, mas essa é de longe a fase mais repetitiva do jogo. Eles botam toda hora essa porra desses cocos. Mas aí, finalmente, conseguindo passar por essa área, a gente tem um outro minigame que eu acho um dos mais legais do game, onde o Melman tem que pegar essa fruta, que é um Dorion, e arremessar em cima do ninho das larvas. E assim, esse é um dos minigames mais idiotas do jogo, mas eu acho ele muito legal. Eu não sei porquê, mas que enfim, no final, depois de passar pelas partes do Melman, a gente também tem uma gameplayzinha com a Glória. E o negócio que eu acho muito engraçado é que a gameplay da Glória é matar topeiras inocentes que estavam pela floresta. Tipo, beleza, as larvas, elas poderiam estar fudendo o nosso caminho ali, mas as topeiras moram aqui. No outro mapa a gente ajudou eles, por que a gente tá matando elas agora? Eu sei que eu podia ler o motivo de eu estar fazendo isso, mas obviamente eu não quero. Eu gosto de imaginar que eu tô aqui por algum motivo mágico e que as topeiras ficaram do mal. Tá, eu parei pra ler aqui a história. Realmente são topeiras malucas. Muito foda. Mas basicamente, depois de matar topeiras malucas, a gente volta pra gameplay com o Melman, onde dessa vez a gente encontra o Alex e vê que ele realmente está maluco. E a nossa missão agora vira atravessar esse campo que o Alex está protegendo e tentar desviar dele no meio do caminho pra ele acabar não comendo a gente. Eu só genuinamente queria saber por que essa fase é tão difícil. É muito fácil escorregar nessa porra, cair no chão e ter que repetir tudo toda hora. Eu não sei se sou eu não sei se é o jogo, eu não sei se quando eu era criança eu consegui passar disso muito fácil e eu agora adulto sou burro, mas alguma coisa acontece nesse jogo infantil que eu passei 20 minutos da minha vida tentando passar por uma simples floresta com um leão atrás de mim. Aí, felizmente, no final eu consigo achar o caminho certo e realmente eu tava sendo idiota. Eba. Logo em seguida, então, a gente acaba finalizando essa fase e eu já pude fazer a coisa mais importante, que era voltar na loja do macaco e comprar todas as roupas que ele tinha pra vender. Aonde, entrando em uma fase, você consegue perceber a minha criação maligna, que foi essa porra aqui. Eu não sei dizer o que tá acontecendo ou o que era pra estar acontecendo, mas é lindo de se ver. E enfim, essa parte do jogo basicamente é o momento onde os animais tentam sair da ilha, com uma diferença bem pequena, que aqui no jogo eles resolvem que vão abandonar o Alex, já que ele ficou doido no meio da selva, e vão deixar ele pra trás enquanto eles simplesmente vão embora. E essa fase aqui, querendo ou não, é uma das mais bobinhas que a gente tem no jogo, porque é simplesmente a gente pegando objetos pra reconstruir a Estátua da Liberdade de madeira, que é inclusive uma das cenas mais icônicas de Madagascar, que gerou muitos momentos pela internet. Seu maníaco! Você é incendiou! Mas em momento de gameplay, é só a gente ficar andando pelo mapa. Como a gente tá no finalzinho do jogo, já não tem mais poderes novos pra desbloquear, então é só você ficar andando pelo cenário e explorando por ali pra ver se você consegue encontrar os pedaços da Estátua da Liberdade, que talvez fiquem voando. Genuinamente, acho que a melhor parte que eu posso mostrar dessa fase aqui, pra não ficar repetitivo no vídeo, é que tem esse personagem javali nesse jogo e que ele tem uma quedinha pela Glória. Então, basicamente, ele ajuda a gente nas missões desse mapa e que assim que você usa o Marte pra derrotar dois crocodilos no final da fase pra conseguir pegar a saga da Estátua da Liberdade, ele fala que vai cobrar por ter ajudado a gente e o valor que ele ia cobrar era um beijo da Glória. Porém, se você assistiu o filme, você sabe que o Melman é apaixonado na Glória. Então, para não deixar que beijem a sua mulher, ele mesmo resolve dar um beijo no javali, tendo simplesmente essa cena aqui, onde o javali se prepara e, meu Deus, como isso aqui passou em um jogo infantil. Puta merda. No fim, o porra do javali fica todo animado por causa do beijo e o Melman só faltava se matar ali no piripaque que ele tava tendo. Ah, e no final da fase eles lembram, é verdade, o Alex é nosso amigo, acho que é bom a gente buscar ele. E aí o Matt resolve que ele vai buscar o Alex e a gente finaliza essa fase. Aonde a próxima fase já tem uma das melhores introduções de levels que eu tenho que apresentar, que é o Morty mostrando que existem vários caminhos pra chegar até o final da floresta onde o Alex tá, sendo o caminho dos sapos, o caminho das maçãs ou o caminho sem hipótese alguma de sobrevivência, que obviamente é a trilha pela qual a gente segue. Essa fase, mais uma vez, é muito diferente do jogo inteiro, onde
onde dessa vez a gente tem que caçar o Morty por onde ele tá andando, sendo quase que uma speedrun do jogo. Porque na maioria das fases você tem que ficar andando, explorando, e aqui o jogo vai pedir velocidade, então o flow de gameplay muda. E é um esqueminha bem legal, já que você tem que correr o mais rápido possível pra não perder o Morty de vista. Além de que nessa fase também tem esse minigame com o Morty, que é difícil pra caralho, vai tomar no cu quem inventou essa bosta! Mano, esse minigame é um minigame de você ficar pegando frutinhas, só que você pode acabar pegando um Durion sem querer, e se você pega um Durion, você perde as suas frutas. E além disso, a câmera tá acompanhando você, então quando você vai pra baixo, você não consegue ver se tem um Durion na parte de cima, e basicamente o jogo é a porra de um NRG do caralho, da onde vai aparecer um Durion. Eu não sei quem teve essa ideia, mas eu odeio do fundo da minha alma o criador dessa porra desse minigame. Eu te detesto. Morra. E enfim, depois de conseguir passar por aquela tortura chinesa, a gente finalmente chega no final do trajeto. Só que aí um crocodilo albino, que inclusive a gente derrotou na outra fase, só esqueci de mostrar aqui porque eu tava com preguiça, ele aparece, sequestra o Morty e desafia a gente pra uma corrida numa cachoeira. E o jogo então tem simplesmente uma corrida insana, onde a gente basicamente tem que ficar aproveitando dos atalhos que a gente tem nesse cenário e evitando os buracos ali pra gente conseguir vencer as corridas contra o Crocodilo é foda. Quanto o crocodilo bombardino albino. Inclusive, até agora, eu não sei se eu virei, tipo, o deus dos games. Se bem que eu acho que é o Selbit que usa esse título. Se bem que até agora, eu não sei se eu virei, tipo, o demônio dos games. Porque eu cheguei aqui no finalzinho e no último segundo eu ultrapassei e consegui vencer ele. Então, de duas, uma, ou eu sou muito foda, ou o jogo é scriptado pra você ganhar no final. Eu vou imaginar que eu sou muito foda. Mas, enfim, conseguindo vencer o crocodilo bombardino albino, o Morty fala pra gente pular em um redemoinho que vai nos levar exatamente para onde o Alex está. E não para o fundo do oceano, como basicamente qualquer redemoinho faria. E aí, pra provar que ele tá falando a verdade, ele vai lá e se taca no redemoinho. Onde com isso a gente finaliza essa fase e finalmente chega no último nível, a batalha final. Nesse nível a gente de novo volta pra visão do Alex e a fase final toda é a batalha contra as fossas. Ah, e o Alex misteriosamente agora já tá normal de novo. Ele cansou de tentar matar pessoas e caçar uma árvore de bifes. Então basicamente a gente joga com ele normal. Basicamente nessa boss battle final, as fossas estão caçando pelo Alex e no momento que ele vê que ele tá cercado, os pinguins de Madagascar aparecem trazendo novas cartas pra ele, aonde pegando essas cartas, a gente libera um novo poder, que são as garras do leão. E agora, depois de matar diversas pessoas na cidade, nossa missão final é simplesmente matar toda a fauna selvagem, acabando com as fossas e causando extinção em massa. Aí, esses foguinhos que ficam no chão, é um dos upgrades do jogo, você pode comprar foguinhos que ficam no chão, eles não fazem nada, é só pra ficar bonito. Spoiler, não fica bonito. Mas enfim, acabando de matar todas as fossas que tem nessa área, uma das fossas marombas resolve que ela vai ir pro meio da batalha também. E do nada, o jogo então vira uma boss battle zona, onde tem aquela fossa no meio do mapa e a gente tem que usar uma mecânica de arremessar mangas, que eu até esqueci que tinha essa mecânica no jogo, porque a gente só usa ela de verdade na última fase, mas tá aí, você arremessa mangas em uma fossa. E aí depois que você consegue ali usar a estratégia pra vencer dele, ainda tem um X1zão final entre você e o chefe fossa, e que não tenta só bater nele que não vai funcionar. E sério, depois de falar de tanto jogo licenciado bunda que eu joguei, tanto joguinho mais ou menos, que é legal porque você jogou na infância, mas rejogar hoje em dia, mano, não rejoga Ratatouille hoje em dia não, fica na sua lembrança que ele é um jogo muito foda, tá ligado? Olha isso aqui, mano, a gente tem uma batalha zona muito pica, e olha essa música! Alguém me diz por que o jogo do Madagascar tem uma música tão épica pra batalha final? Eu não sou capaz de entender. Inclusive, não é só porque isso aqui é um jogo licenciado de Madagascar, lançado para o PlayStation 2, que a batalha final vai ser fácil, tá? Você tem que tomar muito cuidado, tem muito elemento na tela, e se bobear, você acaba morrendo. E no fim, a gente finalmente consegue acabar com a fossa gigante, usando nossos incríveis poderes de dar um mega rugido, e ela morre. E o Alex então descobre que ele realmente sempre foi o rei da floresta. E por acaso o Morty tava certo, realmente aquele redemoinho levava pra onde o Alex tava. Então o Marty acaba chegando, dá um oi pro Alex, e eles se desculpam e resolvem que eles vão ir embora todo mundo junto e ter um final feliz. Inclusive, olha esse pós-crédito com o rato do Ratatouille aparecendo na participação especial. Caô, mano, vai tomar no cu, a gente é rato e nós não joga videogame, pô. Caralho, a mãe do reino! Não, sério, é igualzinho, tá maluco? E enfim, os nossos animais usando suas roupas ridículas finalmente finalizam o jogo. E até os pinguins aparecem de volta, falando que eles foram pra Antártica. Só que lá era meio bosta, porque só tinha gelo. E o jogo acaba com essa cena maravilhosa e os créditos subindo. E cara, vamos lá, porque esse vídeo merece uma considerações finais mais do que especial. Provavelmente uma galera ainda deve estar se perguntando por que eu comecei o vídeo falando de Crash ou de Sly Cooper. E eu sei que pode até parecer um pouco
pouco sem sentido aquela intro, mas ela foi pensada por um motivo muito especial. Assim que eu zerei esse jogo, eu fiquei pensando no desperdício que é esse jogo ter sido um jogo licenciado. No começo do vídeo eu falei sobre a Toys for Bob e ela é uma empresa que sabe muito bem fazer jogo. Então logo de cara eu sabia que esse jogo ia ser legal, ele tem muito detalhezinho, é um jogo muito vivo. Esse jogo eu acho que até ele se encaixaria num jogo party, que é no caso um jogo feito de vários minigames. Basicamente todas as fases são um minigamezinho diferente, mas ele faz isso de um jeito tão legal que você nem percebe que você tá jogando só minigames. Parecem realmente fases novas. E cada fase tem um objetivo, tem uma mecânica, tem uma gameplay diferente. Teve tanto carinho colocado nesse jogo que eu fico muito triste dele ser só um jogo de Madagascar. Pô, eles fizeram todo um minigame de peixes que só aparece em uma fase do jogo. E provavelmente em qualquer outro jogo moderno, isso seria uma puta subquest de não, agora você tem que parar tudo o que tá fazendo pra ficar pescando os peixes. E aqui é só uma fasezinha que eles acharam legal e colocaram. Eu não vou falar que esse jogo é perfeito e sem erros, eu não quero ser sensacionalista aqui. A real é que ele é um joguinho bem simples, é bobinho e divertido. Não é a nova masterpiece dos games ou qualquer título muito chamativo que um youtuber ou eu mesmo colocaria em um vídeo pra chamar mais atenção e ganhar mais likes. Mas o principal de um jogo, que é ser divertido, esse jogo faz. E é por isso que eu fico muito triste por viver nessa realidade em que nós vivemos. De todas as coisas ruins que existem na nossa terra, como guerras, tigrinho, o final da série do Flash, que é uma bosta, definitivamente a coisa mais triste existente no mundo é que o jogo de Madagascar é só um jogo licenciado. Porque se esse jogo tivesse mais tempo pra ser produzido, tivessem mais orçamento, mais carinho, não fosse só um joguinho licenciado feito pra vender, ele provavelmente ia ser um dos clássicos lembrados do PlayStation 2. Tal como foi Jak and Daxter, Crash, Ratchet & Clank, Sly Cooper. Eu sei que em algum lugar no multiverso, Madagascar de PS2 conseguiu ter o seu ápice e se tornou um dos jogos mais icônicos do PlayStation 2. Ele não é um jogo perfeito, mas o mais importante de tudo, ele definitivamente é um jogo. Gostou do final? Gostou? Então me deixa seu like e dá hype, eu esqueço de pedir as coisas. Olá, rapaziada, tá aí o vídeo de Madagascar. Tô há um tempo prometendo o que eu ia fazer e genuinamente eu acho esse jogo muito legal e eu queria muito que ele fosse melhor. Como eu disse, existe um mundo onde o jogo de Madagascar é o melhor jogo do mundo. Olha essa fase do Totem, olha que maneiro, mano. Você tem uma mecânicazinha mó legal. Imagina dar esse jogo na mão assim de uma galera e falar, Tó, pega esse jogo e faz o que você quiser com ele. Nossa, ia virar uma masterpiece do cinema. Mas é isso, mano, Madagascar sempre aí nerfando a Toys for Bob. Se bem que tem um segundo jogo também que, nossa, era bom pra caralho. Nossa, minigame de golfe, o segundo jogo era muito bom, cara. Mas enfim, mano, muito obrigado por ter chegado até o final aí desse vídeo. Vou até fazer um desafio que eu tô fazendo lá no canal secundário. Se você chegou até o final do vídeo aqui, comenta aí pinguins irados, pra eu poder deixar coraçãozinho em todo mundo, mano. Todo mundo amante de pinguins nessa terra merece um coração, tá? Mas enfim, pra não enrolar muito você, muito obrigado por ter chegado até o final desse vídeo. Me dê dinheiro, me dá um superchat de R$1.000, brinks. Pode ser de 1 milhão. Gostaram da minha piada? É a piada. Mas se quiserem eu aceito superchat de 1 milhão. Enfim, né, aproveitando que ninguém vai mandar um superchat de 1 milhão, acho que é bom agradecer aqui aos nossos queridíssimos membros irados do canal, que estão sempre aí ajudando a gente. Victor Afonso, Nexus MZ, Isobutano, Gustavo Henrique, F. Miura, Malik, Bruno Racieri, Crow Dark Z, Lucas Iglesia, Viajante Garoz, Planebug, Caroline Moraes, Ex Bonichan, Yukajo, Yasperite, Tio Caribou, Thiago Raulino, Gustavo Elias, Skyler Tsu, Resgamer 12, Diego Sambo, William Kelly, Lucas Ocas, Squeak, Rudy YT, Gina Nokuma, Dead Purple, Rutra, Dunks, War, Lud Kaká, Kirinou e sei lá moleque. E um salve mais especial aos membros insanos no canal que confiam nesse projeto. Meu nome é Dark, Freinex, Tijolo de Lego Vermelho, Yang, Shabab SV e Sala do Tiger. Muito obrigado por apoiarem esse projeto com esses vídeos loucura semanais. Além de que, rapaziada, teve um maluco, um maníaco chamado Mastoff. Esse psicopata assinou o membro bizarro, que é o incrível nível de membro que eu não dou porra nenhuma. Mastoff, muito obrigado aí, cara, por clonar cartões pra distribuir dinheiro para youtubers. Tamo junto, cara, você é foda, caralho. Nossa, eu não sabia que ia ter membro bizarro aqui. Era brinques. A descrição do membro bizarro é: ninguém vai assinar essa porra, kaká. É isso então, mano. Obrigado por apoiar minha vida aí, cara. Caralho, eu te amo. Tamo junto. Mas enfim, sem querer te enrolar mais, muito obrigado por chegar até o final do vídeo. Essa semana foi full correria. Eu tô focando bastante lá no meu canal secundário. Tá chegando um jogo muito pica que eu quero muito gravar vídeo aqui pro canal principal. E eu tô gravando um monte de coisa secundário também. Então tá sendo muito divertido, muita correria. E eu tô me sentindo de novo nos primórdios do canal, quando eu fazia um vídeo todo dia pro canal secundário, mais os vídeos semanais aqui, que é uma correria, mas é muito gostoso. Inclusive é uma experiência que eu recomendo muito aí pra você que quer ser youtuber, mano. Começa agora, irmão, porque é muito bom esse negócio. Eu reassisti Madagascar pra fazer esse vídeo. Madagascar é muito bom! Assistam Madagascar!